Oi, gente. Hoje eu tô aqui para falar de Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. A narrativa começa com o Fio Jasmin já no auge dos seus 44 anos, dos quais 24 ele passa ao lado de Pérola Maria, sua esposa. E ele é um homem adulto que age como uma criança autocentrada que vive para satisfazer os próprios desejos. É um menino grande. E aqui eu quero destacar o quanto é socialmente aceitável que os homens eles não amadureçam, que eles tenham comportamentos e atitudes que não correspondem à sua idade. Ao passo que da mulher é exigido desde muito jovem que ela tenha maturidade, que ela haja com maturidade. Então, a gente pode observar na sociedade essa disparidade, né? E Phil trabalha como um assistente de maquinista e devido a esse trabalho ele viaja por vários lugares com nomes bastante poéticos, né? Como Remanso Velho, Ardência Antiga, Águas Infindas. Uma coisa interessante é que nenhum nome, nem de cidade, nem o nome dos personagens é aleatório. A gente consegue fazer essa ligação entre o nome e as atitudes dos personagens, o nome dos lugares e o que acontece, as histórias que são narradas. Em cada cidade pela qual o Fio vai passando, ele se envolve com uma mulher diferente. E ele vai deixando frutos para trás, né? Os filhos, muitos filhos. E sem a menor responsabilidade, ele consome essas mulheres como se elas fossem coisas e deixa, às vezes, um rastro de destruição, como o que acontece com Angelina Devaneia da Cruz, que após a desilusão amorosa que ela sofre, ela decide dar fim à sua própria vida. E fica muito claro, muito evidente, o comportamento masculino de objetificação da mulher. Os relacionamentos para Fio eram como se nunca nem tivessem existido. Ele passa pela vida das mulheres e para ele o que fica é o esquecimento. Para ele aquilo dali é uma coisa momentânea, que ele satisfaz aquele desejo momentâneo e depois o que resulta é o esquecimento. Para elas, a gente vê que não é bem assim. Há no comportamento de Fio uma repetição do comportamento do pai dele, Máximo Jasmin. O pai dele sempre dizia que o homem nada tem a perder, né? E Fio ele cresceu vendo seu pai vivendo muitas conquistas e com esse discurso, né, de que o homem não tem nada a perder. Fio também é bastante encorajado pelos amigos dele. O comportamento dele, o envolvimento dele com essas mulheres é encorajado por esses amigos e após cada conquista ele compartilha o que se passou naquele encontro, naquela relação, e ele é exaltado por causa disso. E uma coisa que esse livro me fez pensar muito foi a respeito da quantidade de filhos sem pai relatados na história, né? Porque Fio se envolve com várias mulheres diferentes, a maioria delas acabam tendo filhos com ele. E fora os filhos que ele teve com a Pérola, os 9 filhos, os outros não contavam com a presença paterna, nem com a presença, nem com a afetividade, nem com a ajuda financeira. E eu fui buscar dados, né? No ano de 2024, foram registradas mais de 153 mil crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento no Brasil. Em comparação com o ano de 2023, houve até uma queda, mas ainda é um número bastante expressivo. Então, quando essa história mostra essas crianças que vão crescendo e chega um momento que eles brincam entre si, eles acabam tendo até uma certa convivência um com o outro, mas sem saber quem é o pai, sem saber a história, sem saber de onde eles vieram, sem ter essa convivência com o pai, porque o filho ele não tem essa responsabilidade com os filhos que ele vai deixando para trás. Que é uma coisa que a gente sabe que mulheres como líderes, chefes de família, como mães solteiras, é uma coisa que não é incomum, né, dentro da nossa estrutura social. E né, é uma história de abandono parental mesmo, que vai sendo passada de geração em geração, né? E assim como o Fio ele repete o comportamento do pai dele, esse comportamento do abandono parental na nossa sociedade é um comportamento que vem sendo reproduzido desde os primórdios da nossa sociedade, desde que fomos colonizados, esse comportamento ele vai se repetindo, né? Porque com os povos originários isso era muito diferente, né? Essa questão da criação dos filhos de uma maneira comunitária, a criança ser responsabilidade da comunidade. Ao passo que com a colonização, com a violação de corpos femininos, os filhos que vão sendo gerados dessas violações são filhos ilegítimos, são filhos que são responsabilidade apenas dessas mulheres que muitas vezes nem queriam ter tido aquela relação, mas lidam com as consequências sozinhas. E isso vai se repetindo até os dias atuais, infelizmente. Essa a parentalidade, esse afastamento, esse abandono. E, entretanto, assim, né, como eu disse, o livro ele vai narrando esses encontros de Fio com várias mulheres, mas, na minha opinião, o livro não é sobre ele.
Se ele é imaturo, é egoísta e é irresponsável, Conceição Evaristo também nos apresenta mulheres muito peculiares, que decidem sobre seus próprios destinos, né? Quando Angelina Devaneia da Cruz, por exemplo, decide dar fim à sua vida, ela está no controle da narrativa dela. Então, é isso que eu vejo, assim, mulheres que, apesar dos desencontros, apesar das desilusões, apesar de algumas situações que parecem fugir às suas vontades e aos seus desejos, elas decidem controlar suas narrativas. Não é ele que controla a narrativa. E eu acho bem interessante, por exemplo, quando a gente é apresentado a Aurora Correia Liberto, né? Que é uma mulher que... porque Fio, ele é descrito como um homem que não tem a moleira fechada, que é uma analogia para sua falta de maturidade, para sua irresponsabilidade. E a Aurora Correia Liberto, ela também existe também essa analogia de que ela é uma mulher de mulher aberta e ela sempre foi considerada desmiolada, descabeçada, aluada. Mas a Aurora é só uma mulher que possui autonomia sobre o próprio corpo. E é interessante porque a única coisa diferente que a Aurora faz é tomar banho nua no rio, né? E isso mexe com a cidade, mexe com os homens e a família dela não aceita o comportamento dela. E é uma tia dela, né, Prudência, como eu disse, os nomes dos personagens não é à toa. Ela dá uma opinião a respeito do comportamento da menina, da moça, né? E ela diz assim: a menina crescia sem juízo, sim. Era um risco oferecido aos homens, como todo mundo dizia. E os homens? Todos eles tinham moleiras abertas? Nenhum tinha juízo para respeitar uma mulher nua que só queria receber do prazer das águas, porque assim, o comportamento dela não era um convite para que os homens invadissem o espaço dela. E uma das cenas que é narrada, né, envolvendo a Aurora, é quando um homem ele decide entrar na água, que a tia dela ensina ela a se defender. Ele decide entrar na água e invadir esse espaço da Aurora. Como eu disse, não era um convite para ninguém, ela só gostava de tomar banho, de se banhar naquele rio. E ela se defende dele porque ela não e acaba que a história se espalha pela cidade. E aí depois disso ninguém ousa mais se aproximar da Aurora e ficam todos à espera de serem convidados, né? Porque, como eu disse, Conceição Evaristo mostra mulheres que controlam as suas próprias narrativas. Elas estão no controle das suas histórias. São mulheres peculiares, mulheres fortes, que tomam decisões, que decidem o que elas querem para si. E assim nós vamos sendo apresentadas a diversas mulheres diferentes, até a gente conhecer a Juventina Maria Perpétua, que conhece o Fio Jasmin quando ela ainda tinha 17 anos, ele já tinha 33, e eles mantiveram durante 35 anos uma relação, né, extraconjugal. E Juventina, em momento nenhum, ela foi enganada, ela sabia que ele era casado, mas ela decide se deixar levar naquela relação. E é interessante porque é, a Pérola também sabia dos casos de Fio, né? Também não era uma mulher que estava ali sendo enganada, mas o que ela queria dele eram os filhos, ela queria ter filhos, era isso que dava prazer a ela. E eu acho interessante um trecho que a Conceição Evaristo fala, né? Que Fio bebia e lambia as poucas lágrimas que a mulher vertia nas horas em que a infidelidade do marido lhe doía. Eu acho isso tão profundo e tão cruel. E quem vai escrever e entoar a canção para Ninar Menino Grande é a Juventina, a Tina. E na verdade, assim, quando chega um determinado momento, né, ela se relaciona por 35 anos com ele, até que chega um momento que ela decide, por fim, ela decide seguir o seu caminho sozinha e ela quer entender esse amor, porque ela ainda gosta dele, mas ela quer entender o que ela sente e ela quer seguir a sua vida e ela vai viajar pelo país e seguir sua trajetória. Mas é interessante notar que, assim, de certa forma, todas as mulheres da vida de Fio entoam uma canção para ninar Menino Grande. Porque após além delas terem que lidar com toda a imaturidade e responsabilidade dele, né, ter que lidar com um menino grande, depois do encontro com ele, elas precisam seguir em frente, seguir o próprio caminho, se refazer, decidir qual vai ser a trajetória que elas vão seguir. E é somente na relação com Eleonora distinta de Sá, que uma mulher lésbica, que Fio vai encontrar uma relação distinta, uma relação diferente, né? Que ele vai experimentar, abrir seu coração e falar de suas dores. É para ela que ele conta uma história do seu passado, em que ele não foi escolhido para interpretar o príncipe na escola por ele ser negro. E quando ele cresce, né, ele já adulto, ele incorpora esse príncipe negro que conquista as Cinderelas negras, que conquista todas as mulheres aonde ele chega. E é claro que a gente não pode pôr na conta
desse episódio específico apenas, toda a imaturidade e irresponsabilidade com que Fio Jasmine conduz sua vida. Fio, ele é fruto de um conjunto de fatores que possibilitam que homens sejam eternos meninos grandes. No caso dele, é uma história que perpassa o racismo, uma história que perpassa essa reprodução da masculinidade tóxica, essa afirmação da identidade masculina pela quantidade de mulheres que esse homem consegue possuir. E né, tem um trecho que a Conceição diz: cedo, Fio Jasmine começou a buscar avidamente por mulheres, como se o nosso corpo não tivesse outra função a não ser a de ancoradouro para os homens. E essa masculinidade retratada nesse livro, dessa visão masculina acerca da mulher, dessa objetificação mesmo, desse ancoradouro de homens, como muitos veem, né, os corpos femininos, principalmente quando se trata de corpos negros. E é um livro que faz a gente refletir, é um livro muito poético, né? Eu gosto muito da escrevivência, da escrita da Conceição Evaristo, porque tem muito dessa coisa da oralidade, e tem muita poesia, uma escrita muito poética, muito sensível, que toca no nosso íntimo, que traz à tona memórias, que traz à tona vivências de pessoas que a gente conhece, que a gente convive. E eu recomendo muito esse livro. E para terminar, eu quero recomendar uma outra leitura, né, um outro livro que também fala sobre masculinidade tóxica, mas aí atrelado também ao racismo, isso na década de 1920, que é O Clara dos Anjos, de Lima Barreto, uma obra antirromântica do período pré-modernista e que merece muito ser apreciada. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.